noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos repetir a aula da semana passada por conta que tivemos problemas técnicos com relação ao áudio, mas já vai dando feedback aqui pra gente de como que tá o áudio, se está funcionando bem, se o áudio tá melhor do que semana passada. E por conta disso, nós vamos cantar as mesmas músicas que cantamos na semana passada. Uma delas se chama Eu Também e a outra se chama Permanecerei. Eu também fala sobre a criação, que Deus é um Deus que criou todas as coisas, e se todas essas coisas que Ele criou adoram a Ele, que nós também adoraremos. E Permanecerei fala que aqueles que confiam e esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então eu quero pedir para que você feche os seus olhos, para que você conecte a sua mente no Senhor e comece já a adorá-lo nesse momento. Se você souber algum desses louvores, cante com a gente. Mas se não, que você conecte o seu pensamento em Deus e vá louvando a Ele por quem Ele é, pelas coisas que Ele tem feito e demonstrando, falando palavras de amor a Ele. Amém? Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 milhões de estrelas brilharão. Planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu fala, a vida e a ciência, o som da sua voz seguirá. Teu falar, há 100 milhões de seres vida dá. Se formam a fluir do seu soprar, se revela tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, quadra se brilhar. Se a criação te segue, eu também. Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também.
Se os mares louvam alto, eu também. Se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 milhões de vezes mais eu vou cantar. O Deus que salva, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste eu também. Vejo teu amor em toda a criação, cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolher de render tudo, eu também. Tu faria 100 milhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa só pra trás. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião e não se abalam. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se esgotam. Firmado estou em ti. A tempestade vem, é você que me sustenta. É você que me sustenta. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Permanecerei
com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião e não se abalam. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se voltam. Firmado estou em ti. A tempestade vem e é você que me sustenta. É você que me sustenta. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Minha alma anseia pela fonte que é você, é você. Minha alma anseia pela fonte que é você, é você. Minha alma anseia pela fonte que é você, é você. Minha alma anseia pela fonte que é você, é você. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti.
Deus abençoe. Graça e paz, Deus abençoe a todos, louvado seja o Senhor por mais essa noite. Eu queria agradecer mais uma vez os meninos, que vocês não têm dimensão, o trabalho que é preparar tudo isso, preparar a igreja, preparar o estúdio, fazer os louvores, e pela vidinha deles que tem se dedicado, especificamente o Nicolas. Hoje nós estamos com a Clarinha, com a Esther, com o Rafa. Louvar o Senhor pela vida deles e louvar o Senhor por todos vocês. A obra está a todo vapor. Hoje é um dia bastante especial, porque a gente vê que as coisas têm acontecido, têm avançado. E como o Nicolas já avisou no começo, nós vamos fazer a aula de novo da semana que vem. E se vocês tiverem algum problema, nos falem. Eu pedi para o pessoal tá entrando também agora lá no site para ver se está ouvindo, se tá legal, se está tudo bem, para a gente não correr riscos do que a gente passou a semana passada, né? Nós perdemos a aula toda, mas tudo bem, o Senhor está no controle de tudo. Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos, vamos começar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e te damos graças por todas as coisas. Obrigado, Senhor, por mais esta aula que se inicia. Obrigado por mais essa ministração, pelo livro de Juízes, que vai nos trazer coisas tremendas, vai nos trazer novo aprendizagem, novo conhecimento, abrindo os nossos olhos, e que o teu nome venha a ser engrandecido. Nós te louvamos nesta noite, para louvor e glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje nós vamos falar do livro de Juízes. Nós passamos os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros da lei, são os livros estabelecidos por Moisés. Nós já entramos na terra prometida com Josué. Josué entra na terra prometida, e logo no final nós deixamos este ensinamento para vocês na semana passada, na semana retrasada, que Josué, ele distribui o povo, nas regiões, ele distribui as 12 tribos, ou os 12 filhos de Jacó, as descendências de Jacó, ele distribui em 12 pedaços, e ele já no fim da vida, ele sabia da dureza do coração daquele povo, e ele fala assim, já expliquei tudo para vocês, já ensinei, já tomei parte da terra prometida, mas agora é o seguinte, logo eu estou me indo, mas eu sei que uma coisa que eu quero falar para vocês tomem as decisões que vocês entenderem, mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué morre, e a gente vê um problema ainda de ocupação das terras. Eles começam ainda, na verdade, continua a ocupação das terras, mas o Senhor tinha uma diretriz, o Senhor tinha uma regra, tinha algo que tinha pedido para todo aquele povo. Quando vocês forem tomarem posse da terra, vocês vão destruir todos os inimigos da terra e não vai ficar nada, para que não haja nenhum problema de corrupção, para que não haja problema de vocês se misturarem com os deuses deles. Mas eles desobedecem, eles vão tomando até as terras, mas vão deixando sempre parte dos povos, e esses povos vieram trazer para eles corrupção, eles vieram se corromper ao longo da sua história. E é isso que fala o livro de Juízes. Ele fala que o Senhor, o que é juiz? É a palavra governador. Eram homens ou mulheres que eram levantados por Deus para governarem as tribos. E toda vez que eles desobedeciam, toda vez que eles deixavam a Deus,
eles começavam a pagar um preço, os inimigos se levantavam, acabavam com eles, e aí eles se lembravam de Deus. Quando eles se lembravam de Deus, começava um clamor, e o Senhor levantava sempre um juiz, né, para a vida deles, sempre levantava um juiz ou uma juíza que ia libertar aquele povo daquela opressão. Passava esse juiz, eles caíam de novo e era uma sequência de se levantar, de cair, parecendo bem nós, né? Quando as coisas estão bem, eu me esqueço de Deus, mas quando as coisas estão mal, a primeira coisa que eu penso é no Senhor, é no seu poder, é na sua graça. Mas o Senhor não quer que a gente fique nos altos e baixos, o Senhor, Ele quer que a gente tenha continuidade nas coisas. Então é sobre isso que nós vamos falar no livro de Juízes, eu trazer um panorama para vocês a respeito do livro de Juízes. Então foram 300 a 350 anos que Israel ele ficou na Terra Prometida. É um livro de aventura, de ação, e nós vamos encontrar 13 juízes e outros dois que vão ser escritos no livro de 1 Samuel. A forma de governo neste momento era de teocrática, ou seja, era Deus no centro das coisas, era Deus que comandava todas as coisas, era Deus que governava todas as coisas. E governava por meio de quem? Governava por meio dos juízes que ele levantava. E um período muito conturbado, porque lembra que eu falei para vocês? Eles desistiam de Deus, abandonavam a Deus quando as coisas estavam bem, e vinham todos os opressores, vinham povos das terras vizinhas, e eles oprimiam, eram os moabitas, amalequitas, midianitas, filisteus, cananeus, enfim, todos os povos ao seu redor e aos povos que de alguma forma oprimiam a eles, né? Eles eram homens ou mulheres que eles eram cheios do Espírito Santo. Então eles governavam a nação, por isso que era um governo de Deus, era o Espírito Santo que dava a direção, a diretriz para esses juízes, né? Então, por isso que eles, o juiz, a palavra em hebraico, que é shafá, ela nos lembra, ela nos relata a questão de governo, um governo que era estabelecido pelo Senhor, um governo que era estabelecido por Deus. Então, como eu falei para vocês, né, a questão, a centralidade deste livro era a instabilidade desse povo, né? Ora eu estou bem com Deus, ora eu deixo a Deus, ora eu estou bem com Deus, ora eu deixo a Deus, ora eu estou bem, ora eu deixo a Deus, né? Então toda essa instabilidade. E ela é fruto do quê? Né? De 4 coisas que eu acho que foram bastante importantes. A primeira, a desobediência. Né? O Senhor falou para eles expulsarem todo o povo, matarem todo o povo, acabar com tudo, e eles sempre deixavam um pedaço dos outros povos naquelas terras. Isso lá na frente veio fazer com quê? Com que eles se misturassem e eles começassem a adorar deuses que não eram deuses, que eram os deuses desses povos. O segundo, como eu acabei de falar, era a idolatria. Eles começavam a idolatrar, eles começaram a adotar a cultura pagã, né, daqueles povos. Deixa eu fazer um parênteses. Por isso que nós vamos ver que o Senhor nos fala no Novo Testamento para a gente não se colocar em julgo desigual. O que é julgo desigual? Eu me misturar com pessoas, eu estar com pessoas. Misturar não é a melhor palavra, porque nós estamos no mundo. Mas eu falo no sentido de casamento, eu falo no sentido de sociedade, né? Então eu vou me colocando em julgo desigual, eu vou estar com uma pessoa ao meu lado que não compartilha da mesma fé que eu compartilho. E lá na frente vai dar ruim. Né? Então, enquanto eu estou querendo fazer um negócio com princípios, com honestidade, com retidão, essa pessoa que está ao meu lado, ela vai querer fazer com roubo, né? Enganando, com mentiras. E aí começa a dar os choques. Né? Então, o Senhor fala para nós não nos colocarmos em julgo desigual. O terceiro problema desse povo, o povo de Deus, na época de Juízes,
era o individualismo. Fala em Juízes capítulo 17, versículo 6, que naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ou seja, uma constante no livro. Cada um faz o que quer. Né? Não tem governo, eu vou fazer o que eu quero, não me interessa o outro. E o outro problema da inconstância foi a própria morte de Josué, porque ele era um líder, né, que trazia direção para o povo, que cuidava do povo, que estava direcionando o povo. A gente pode dividir em juízes, né, eu falei que são 13, mais 2 em 1 Samuel. Nós podemos falar de juízes maiores e juízes menores. Então, são juízes que se fala mais sobre eles, se conta mais a história deles. E alguns juízes que o relato é bastante pequeno. Dentre os juízes maiores, nós temos Otiniel, Eude, Débora e Baraque, a história de Gideão, Jefté e Sansão. E dentre os juízes menores, nós temos Sangar, Tola, Jair, Ibissã, Elon e Abidom. E um 14º que aparece na história de Gideão, que é Abimeleque. Então, os juízes, eles são figuras do Espírito Santo de Deus, né? Porque eles eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, Otiniel, que foi um juiz, livrou o povo, né, de Cusã-Risataim, que representava o mundo, era a vitória de Deus sobre o mundo. Eude, outro juiz, traspassou um homem bastante mau, chamado Eglon, com uma espada de 2 gumes, né, figura da palavra de Deus. Né? A palavra é como uma espada de 2 gumes, capaz de discernir a alma do espírito, juntas de medulas. Né? Então, prefigura, aponta para a palavra de Deus. Débora e Baraque derrotaram Jabim, que Gideão, que é uma figura de Satanás. Gideão, com 300 homens, derrotou os midianitas. Sansão entregou sua vida pela vitória sobre os filisteus. Ou seja, não é sempre vitórias que foram estabelecidas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, pela direção de Deus, pelas estratégias que Deus dava àqueles homens. Muito bem. O que eu quero fazer agora com vocês, que eu acho que é interessante. Nós vamos falar, não dá para falarmos de todos os juízes, lembrando que a gente está vendo um panorama do Velho Testamento. Eu vou falar com vocês de uma forma bastante sintética de 3 juízes bastante importantes, e, na verdade 4, né? E que trazem bastante história, bastante conhecimento, bastante reflexões sobre as nossas vidas. E o primeiro que eu queria falar com vocês é a história de Débora e Baraque. Débora era uma grande juíza que nós tínhamos naqueles tempos, era uma profeta, ou seja, uma profetisa, né, que ficava debaixo de uma árvore e que o povo ia se consultar e ia se posicionar perante ela para pedir direção. E isso já é importante também, porque muitas vezes há uma grande discussão teológica, né, se uma mulher pode estar à frente de uma posição de liderança, uma posição espiritual. Né? Débora, ela governava aquele povo, ela era juíza, uma mulher cheia do Espírito Santo. Né? E não se fala por quê, mas dá para ver pela posição até de Baraque, que os homens, talvez, e como a gente tem tido muitos problemas hoje na igreja, né, de homens mais fracos ou de poucos homens dentro da igreja, e aí as mulheres são levantadas para a direção, para estabelecer, né, o governo. Né, e, mais uma vez, eu sei que é um assunto bastante delicado, mas a gente crê muito nessa possibilidade, nessa forma de atuação do Senhor, porque a gente vê o próprio caso de Débora. Né? A Débora, ela era esposa e mãe
E isso não significava que ela não tinha qualidades para dirigir uma nação. Ela tinha uma grande vantagem, porque Débora era uma mulher cheia da fé em Deus. E o que acontece? Né? Os seus inimigos, né, se levantam, os inimigos de Israel. Vou abrir em Juízes capítulo 4 com vocês, uma Bíblia sofisticadíssima que está na minha mão aqui, que é do nosso amigo Nicolas, né, Nicolas Carvalhais, e bastante diferenciada. Eu vou usar essa Bíblia do meu amigo aqui, mas é uma brincadeira com o Nico. Capítulo 4 de Débora. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Então, voltando, eles voltaram a fazer o que era mal, abandonaram o Senhor. Abandonou o Senhor, vai fazer as coisas erradas, gente. Abandonou o Senhor, vai fazer o que é mal, o que desagrada ao Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos do rei de Canaã, chamado Jabim, que governava Azor. O comandante do exército desse rei se chamava Sísera. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então imagine, um governador de Canaã oprime por 900 anos os filhos de Israel, e ele tinha carros e cavaleiros, né? Então ele era um exército poderosíssimo, mas o povo estava corrompido, sofrendo, e eles se lembraram do Senhor. Então deixa eu ir atrás de Deus, né, para ver se Ele cuida de mim. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar suas questões. Débora mandou chamar o general do exército, Baraque, e lhe disse: Senhor, Israel te deu a seguinte ordem: vai e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, mas será de uma mulher. Amém? O Senhor deu vitória sobre o exército inimigo. Mas o que a gente aprende aqui? Eu não vou ler todo o texto. Eles têm uma grande vitória. Mas quem mata este general acaba sendo uma mulher chamada Jael, mulher de Heber. E ela oferece leite para ele, ele entra na tenda e ela apunhala ele e mata este general e derrota o governo deste exército. Muito bem. E o que nós vemos aqui? Alguns aprendizados. Primeiro, Débora dá ordem para Baraque cumprir esse chamado. E Baraque vai falar: eu vou, mas se não for comigo. Isto é bom, porque ele quis dar a entender, se o Deus não for comigo, porque Débora representava, tipificava a presença de Deus naquele lugar. Se Deus não for comigo, eu não vou não, porque eu vou apanhar. Em contrapartida, mostra também um pouco de covardia e falta de fé na palavra que foi liberada sobre a vida dele. Vai, o Senhor está te mandando, leva um exército. Vai e faz, porque o Senhor é contigo. E por causa disso, o Senhor não dá a honra de vencer o coronel, o general do outro exército, a Baraque. Então, a gente vê mulheres como Débora, nós vemos mulheres como Jael, que eram mulheres de fé, né, naquele tempo, mulheres de posicionamento. E o Senhor chama mulheres cheias do Espírito Santo
para cumprirem e estabelecerem o poder de Deus nessa terra. Então, nós temos exemplos na história de missões. Temos Sophie Miller, que implantou centenas de igrejas nas selvas da Colômbia e Venezuela por mais de 50 anos. Nós temos Elizabeth Elliot e Raquel Santos, que substituíram os missionários mortos, né, inclusive seus próprios maridos, pelos índios, o Aruane, no Equador, em 1956, conduzindo os índios a Cristo e ministrando a palavra de Deus a esses índios até suas mortes. E temos milhares de exemplos de grandes mulheres que têm sido levantadas pelo Senhor para estabelecer o reino de Deus. Depois nós vemos uma nova história que está em Juízes, capítulo 6, que é a história de Gideão, um homem pequeno, que se sentia pequeno, para fazer uma grande missão, para derrotar um exército de dezenas de milhares de homens dos midianitas que assolavam Israel, que acabavam com Israel. Ele estava lá malhando trigo, escondendo trigo, para que ele não fosse roubado, para que ele não perdesse este patrimônio dele. E o Senhor faz um chamado para Gideão. Gideão faz algumas provas com o Senhor para entender que o Senhor estava com ele, colocando o algodão durante a brisa da manhã, invertendo posição, se estiver fora do algodão molhado, depois se tiver o algodão molhado, fazendo provas com Deus para ver se Deus estava com ele realmente, se não era algo da cabeça dele. E porque ele tinha medo também, tinha medo do inimigo, se sentia incapaz pelo tamanho do chamado. Ele vai para estabelecer um grande exército. No começo ele estabelece um exército de 32 mil homens. E o Senhor, pode parar que não vai ser assim. Alguns já se acovardam no começo, e alguns depois o Senhor faz um teste deles beberem água no rio, e a forma, o posicionamento com que eles bebem água, é ali que sai a escolha de 32 mil homens. Gideão vai lutar contra milhares de milhares somente com 300 homens. E por que o Senhor faz isso? Porque o Senhor tinha que deixar claro que quem tem poder e quem dá vitória e quem estabelece as vitórias é o Senhor dos exércitos. Não é quantidade, não é a minha força, não é o meu poder, não é a minha inteligência, não é a minha capacitação, mas é o agir sobrenatural do Senhor que nos dá vitórias. Gideão, ele se sentia tão incapaz que ele tentou uma saída para sair da missão. Porque ele falava, minha família, eu sou tão pequeno, minha família é tão insignificante, mas Deus, ele confirma para ele por palavras, por sinais, por promessas, as demonstrações que Deus estava com ele, e Gideão se converte. A força, a transformação, ela vem da força verdadeira do servo do Senhor, não vem dele, mas vem da onde? Vem do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que a gente já aprende aí? Meu irmão e minha irmã, se o Senhor tem um propósito na tua vida, Ele vai te capacitar. Ele vai te enviar, Ele vai dar poder, Ele vai te fortalecer, Ele vai cuidar de você. Glória a Deus. A missão de Gideão, nós vemos que o começo dela, aliás, eu nem falei isso, ele tinha a primeira missão que Gideão teve, antes de enfrentar os midianitas, era destruir os postes ídolos de Baal, que estava na casa dele, pelo próprio pai dele. E ali era um lugar de adoração, era um lugar de exaltação, de idolatria a um Deus que não existe. E este foi o colocar, este foi o posicionar de um primeiro desafio para Gideão. Gideão vai, derruba toda aquela idolatria na casa do pai dele. Ele traz, de alguma forma, algo diferente para o pai dele. O pai dele se impressiona e vê que ele tinha algo diferente. Se converte também o seu pai, e todo aquele povo começa a respeitar
a Gideão. E aí a gente já entende que a nossa missão começa onde? Dentro da nossa casa. Não adianta a gente falar, né, que a gente está cuidando fora, isso, fazendo aquilo, mas se a gente não cuida do nosso próprio lar, se a gente não cuida da nossa própria família, né? Então, nossa missão tem que começar em casa. Os filhos devem obedecer e honrar aos pais. Os maridos e as esposas, isso que eu estou falando para vocês está na carta aos Efésios, capítulo 6, capítulo 5. Os maridos e esposas devem amar um ao outro. Os pais devem instruir os filhos na disciplina e no conselho do Senhor. Gideão, ele conduziu 300 homens contra 135 mil midianitas. E Deus fez isso por quê? Para que ninguém pudesse fazer, inclusive o próprio Gideão, que eu venci com as minhas próprias forças. Algumas lições. A primeira, a rejeição dos covardes. Né? O Senhor fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. O Senhor teve muitos homens nessa escolha de Gideão que recusaram apoiar Gideão. Gideão voltou e castigou os covardes. Nós temos que ter convicção e fé naquilo que o Senhor nos levantou e nos chamou. Nós precisamos saber que bons homens vão cair e tropeçam. Nós vemos que no final da história, Gideão ele faz uma estola sacerdotal com o ouro dos despojos da guerra e como que se fosse uma auto-idolatria dele para com o povo, como que se ele assumisse um papel de ídolo, um papel até do próprio Deus. Né? E a gente tem que tomar cuidado, que o nosso coração é enganoso. Quando nós estamos no ministério, nós não somos nada. Quando nós estamos fora, nós não somos nada. Né? Nós somos o pó desta terra. E sabendo, e não podemos esquecer nunca, que quem é grande é o nosso Senhor Jesus. Né? Nós vemos que, mesmo assim, Gideão teve ele foi um homem grande, teve uma grandeza perante Deus, que a gente vê na carta aos Hebreus, capítulo 11, que fala dos heróis da fé, que Gideão é um dos homens citados, e não pela sua força física, mas porque ele tinha fé num grande Deus, que era capaz de fazer todas as coisas. Muitas histórias, né? A gente falou de Débora e Baraque rapidamente, mas são histórias lindas e com muitos detalhes, e que eu creio que o Senhor vai falar com vocês com muita mais profundidade, assim como nessa história de Gideão. Finalmente, a última história que eu queria falar um pouco para vocês é a história de Sansão. Né? Um homem que foi escolhido por pais que não poderiam ter filhos, a sua mãe era estéril, são visitados pelo anjo do Senhor, e o anjo do Senhor traz que aquele menino seria um nazireu. O que é um nazireu? Um voto de um homem que não tocaria coisas imundas, que deixaria o seu cabelo crescer, que não não beberia vinho, nem o fruto da vide, porque ele seria consagrado ao Senhor. Ele não tocaria em homens mortos, em animais mortos, nada que tivesse morte, porque ele era separado para ser um grande governador daquele povo de Israel. Ele deixa o seu cabelo, né, de não ser cortado, tipificava a força, a autoridade, o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Né? Mas ele, no longo da sua história, por causa da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, de desobediência a Deus, ele tocou em animal imundo, ele tocou num leão morto, ele foi na terra dos seus inimigos, dos filisteus, foi buscar uma mulher para se casar, e ali ele foi desonrado. Depois ele volta atrás dessa mulher,
e essa mulher já tinha sido entregue para um outro, ele foi desonrado de novo. Depois ele vai atrás de uma prostituta chamada Dalila, e ela engana ele algumas vezes, até que os filisteus conseguem prendê-lo, conseguem cegar Sansão, e ali é determinada a derrota de Sansão. Porém, nesse momento de cegueira, nesse momento que ele está preso, que ele está no moinho, que ele está rodando o moinho, sem enxergar, sem força, porque os seus cabelos tinham sido cortados, ele começa a passar um tempo, seus cabelos começam a crescer, e aquele momento de cegueira foi um momento de reflexão, de entrega, de compreensão, de volta aos caminhos do Pai. E no final da sua vida, Sansão tem seu poder restaurado, poder que vinha de Deus, do Espírito Santo, e ele derruba aquele local onde estavam todos os filisteus, e ele derrota todos os seus inimigos, ele morre com eles, no fim trágico. Mas esta é a história de Sansão, né, da desobediência, de não ouvir a voz de Deus, de olhar pela carne, de seguir pelos desejos da sua carne, né, e dessa forma fazer escolhas erradas. Né? Ele tinha um voto de nazireu. Então, o que era o voto de nazireu? Ele não podia beber vinho ou nada da fruta da vide, ele não podia comer ou tocar em coisas imundas, ele não podia raspar o cabelo. Né? Quais foram os erros que a gente vê na vida de Sansão? Primeiro, ele quis andar sozinho. Ele não compartilhava conflitos nem vitórias com ninguém. Ai daquele que não tem amigos, diz Provérbios capítulo 18, versículo 1. Ele perdeu a capacidade de ouvir. Ele não ouvia os conselhos dos pais, ele não ouvia o conselho de ninguém. Queria fazer o que queria fazer. E só esta me agrada, diz em Juízes capítulo 3, 14. Ou seja, não queria saber de conselhos. A gente vê no livro de Provérbios que na multidão de conselheiros nós temos sabedoria. E ele não se arrependia das coisas que fazia. Né? Ele usava o poder de Deus apenas para as conquistas eternas, mas nunca para vencer os seus próprios inimigos, que eram os seus próprios pecados. O Senhor, o sangue de Jesus, há poder para te libertar, para te curar, para te restaurar de todos os pecados. O Senhor nos santificou, nos curou e nos libertou para a glória do teu nome. Amém? Quais as lições que nós vemos de Sansão? Ele não era submisso a Deus. Quando nós somos submissos a Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós confessamos os nossos pecados. E somos limpos, ajustados pela palavra de Deus. Ele não orava a Deus. A palavra diz em Mateus 26, 36, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele teve casamento mal estruturado. Ele não orou para entender qual eram os propósitos de Deus para o casamento. Ele desonrou seus pais e se entregou a uma mulher idólatra e fora da bênção. Ele não se consagrou, ele não se separou. Ele teve relações sexuais com uma prostituta. E esse pecado tem levado muitos líderes à derrota. A perda da unção, da paz e da vida com Deus. Meu filho, teu corpo é templo do Espírito. Minha filha, teu corpo é templo do Espírito. O nosso casamento, o nosso matrimônio seja sem mácula, sem sujeira, sem podridão. Ele não levou a sério as advertências. Ele foi traído pela esposa. Depois por Dalila 3 vezes. E a Bíblia diz que Sansão não deu importância. E ele foi traído pela esposa e depois por Dalila 3 vezes. Né? E a Bíblia diz que Sansão não deu importância às advertências de Deus. Ou seja, ele pecou porque quer. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o pecado dominando o nosso corpo, né, a nossa santidade, o nosso relacionamento com Deus é quebrado. Por último, o que a gente pode ver do livro de Juízes? Que a lição final, que Cristo
Ele é o verdadeiro juiz. Nós vemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Vemos que Josué teve um papel importante para levar o povo à terra prometida. E Josué é a mesma coisa, o significado do nome de Jesus. O mesmo motivo que liga os dois livros, de Josué e Juízes, liga a nossa condição à nossa condição espiritual, a pessoa de Josué, que é Jesus. Jesus se relaciona conosco em nossa vida, e é isso que regerá as nossas vidas. Nós vemos no livro de Juízes o papel do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que liberta. O mesmo Espírito que concedeu poder a Sansão e Sangar também age por meio de nós, para nos livrar dos nossos inimigos presentes. E nós vemos a nossa responsabilidade. Aquele povo tinha uma responsabilidade com Deus e desobedeceu e não quis ouvir ao Senhor. Nascemos, cada um de nós, com um chamado específico, para que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor, santos no meio de um mundo pecaminoso. Nós não podemos brincar com a tentação. A melhor coisa é fugir, como Paulo recomendou a um dos seus discípulos, a Timóteo. Que Deus nos ajude a nos desviar das armadilhas do diabo e ficarmos firmes na sua presença. Humilhar-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deus os abençoe. Leiam o livro de Juízes e grandes coisas o Senhor fará com vocês. Senhor, abençoe os meus irmãos nessa noite. Guarde-os na sua presença. Que essa palavra seja uma palavra revelada, a palavra rema, de libertação, de cura e de restauração. Eu abençoo todos os irmãos em Brejinho, Segredo, que teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Só para lembrar vocês, nos dias 9, 10, provavelmente chegamos aí dia 10 e 11, provavelmente é isso, dia 10 e 11 estaremos com vocês aí em Segredo. A ideia é a gente fazer uma série de ministrações, da gente conversar, trocar ideias, ver como que está a igreja, ajudá-los nas dúvidas para o estabelecimento das promessas que o Senhor tem na vida de vocês. Então, que a gente possa estar juntos e vai ser uma bênção. Estará eu, a pastora Ana Paula, a pastora Neuza. Nós estaremos aí esse tempo com vocês. Eu sei que vai ser um tempo precioso. Que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amamos a todos. Deus os abençoe.